estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar hoje sobre militares na Constituição Federal na parte de administração pública. Vamos lá? A gente tem militares em dois pontos na Constituição, no artigo 42 e no artigo 142 da Constituição Federal de 1988. A aula de hoje, que é uma aula simples, básica, tranquila, a gente vai tratar de militares segundo o artigo 42, que é justamente na parte da estrutura da administração pública. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Militares, artigo 42. Os membros das polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, é uma instituição organizada com base em hierarquia e disciplina. São militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Estes militares que nós estamos tratando aqui na aula de hoje são os militares vinculados à estrutura estatal da administração pública. Militares vinculados à estrutura estatal ou distrital da administração pública. Aqueles do artigo 142 são os militares da União. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar aí no seu material de apoio a seguinte organização, tá? Vai lá, ó, militar, beleza? Militar, vai lá, faz o gráficozinho que isso vai ajudar no seu estudo depois. Puxa uma perna para cá, puxa uma perna para lá, beleza? Artigo 42. Artigo 142. No artigo 42 eu tenho PM e tenho Corpo de Bombeiros. PM e Corpo de Bombeiros. De onde? Dos estados e do Distrito Federal. Já no artigo 142 nós temos Exército, Marinha e a Aeronáutica. Tá? De onde? Os três são vinculados apenas à União. Tranquilos? Sussa? Belezinha? As regras do artigo 42 são regras vinculadas à administração pública. As regras do 142 são regras vinculadas às Forças Armadas. Beleza? Aqui no 42 eu estou falando de instituições baseadas em hierarquia e disciplina. Aqui no 142 eu estou falando de instituições baseadas em hierarquia e disciplina. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Aqui no 42 eu tenho como chefe maior o governador. Já aqui eu tenho como chefe maior o presidente da República. Presidente da República. Beleza? Então, anote essas diferenças e o que tem de comum para que você faça uma distinção legal entre o artigo 42 e o 142, né? Essas estruturas, na verdade, ainda tem que observar o seguinte, muito dessa estrutura militar da União tem aplicação aqui no 142, tá? Tem aplicação aqui no 142. Deixa eu melhorar esse desenho aqui para ficar algo mais legal. Aí você tira um print aí, depois você copia tudinho ele, né? Ou imprime, cola, sei lá. Dá seus pulos aí, meu amigão. Ó, as regras do 142, elas têm aplicação aqui no 42 da administração pública. É o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Na verdade, a gente já está vendo, né? Belezinha? Apesar de estarem em locais distintos da Constituição, eu tenho aplicação do 142, das regras do 142 aqui para o 42. Isso é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Então lembre-se bastante, bem e muito,
que o artigo 42 fala de PM e Corpo de Bombeiros, enquanto o 142 fala de Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e o Exército, tá? Aqui eu estou em regras de administração pública, aqui eu estou em regras de Forças Armadas. Ambas são baseadas em hierarquia e disciplina, que são os dois grandes princípios das forças militares, sejam estaduais ou sejam federais. A hierarquia e disciplina ela é muito utilizada dentro da estrutura militar no Brasil, mas também está sendo utilizada de forma muito firme para as polícias civis, A gente vai ver isso no momento oportuno. Belezinha? Ó, vai lá, dá o print aí. Ih, cabeça fez besteira. Ó, dá o print aí, dá um print agora e depois você faz as suas anotações em cima, se quiser acrescentar mais alguma coisa, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos para a próxima. Vamos lá. A gente vai agora falar, ou melhor, vai continuar falando, né, dessa estrutura dos militares estaduais previstas no artigo 42, quando a gente fala de administração pública, né? Antigamente eles eram considerados servidores públicos militares, tinha uma divisão aí de servidor público civil e servidor público militar. A Constituição eliminou esse dispositivo, servidor público militar, mas eu ainda entendo que é possível chamá-los de servidores públicos, porque de alguma forma eles são agentes públicos, né? Mas tome cuidado, que eles não recebem mais a nomenclatura de servidores públicos militares, tá? Aplicam seus militares dos estados, Distrito Federal e territórios, além do que vier a ser fixado em lei, os dispostos no artigo 14, 40, 142 e por aí vai. A gente vai analisar cada um deles para saber o que eu aplico lá no 42, nessa referência que o próprio texto da Constituição faz. Vamos analisar, vamos começar primeiro pelo 14, parágrafo 8º. Quando eu estou falando de militares, artigo 14, parágrafo 8º, eu estou falando justamente de direitos políticos dos militares, né? E a gente já viu na nossa aula de direitos políticos que os militares podem se candidatar, só que nós temos que observar algumas regrinhas. Os militares com menos de 10 anos podem se candidatar sem problema algum, os militares com mais de 10 anos podem se candidatar sem problema algum. Acontece que nos militares com mais de 10 anos ele precisa de um afastamento da atividade. Isso aqui é uma desincompatibilização. Uma desincompatibilização. Ele tem que renunciar ao cargo de militar dele. Renunciar. De forma prática, no direito administrativo, isso vai ser uma exoneração, né? Ele vai pedir exoneração, ó, vazei, tô fora porque eu vou disputar a campanha. Cabeça, mas e se ele perder a eleição? Ele tá desempregado, ele não é mais militar, porque ele abriu mão do cargo dele de militar para se candidatar a um cargo eletivo. Já o que tem mais de 10 anos, o que tem mais de 10 anos não passa por isso, porque ele tem estabilidade militar, tá? Esses mais de 10 anos que indica o seguinte, que ele possui estabilidade militar. Ele possui estabilidade militar. Então ele vai disputar uma eleição? Vai. Ok, ele também é afastado das suas atividades? Sim, também é afastado das suas atividades. Mas ele fica agregado com o superior dele. Ele não tem que pedir exoneração, ele não tem que renunciar ao cargo, ele não tem que se desincompatibilizar definitivamente. Ele faz uma desincompatibilização temporária aqui. E caso ele venha a ser eleito, ele passa para a reserva no momento da diplomação. E se ele não for eleito, ele volta para o cargo normal dele de militar, porque ele tem estabilidade militar, tem mais de 10 anos. Então, o artigo 14, parágrafo 8º, que é uma referência constitucional ali no 42, está dizendo que esse sistema eletivo aqui de militares se aplica para todos os militares estaduais e policiais militares e corpo de bombeiros. Lembrando que militares não precisam de filiação partidária. Tá? A gente conversou bastante sobre isso na aula aí, é só um lembretezinho para você recordar dessa informação. Eles não precisam de filiação partidária até um determinado momento. Qual que é o determinado momento? Confirmação da candidatura pela Justiça Eleitoral. Tá? Até nesse momento ele não precisa de nenhuma confirmação, ou melhor, filiação, né?
Belezinha? Sussa, deu para fazer uma revisãozinha, né, da parte de eleitoral para militares. Vamos ver o que o artigo 40, parágrafo 9, reservou pra gente sobre os militares aqui no artigo 42. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contada para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Essa é uma regra constitucional aplicada para todos os servidores públicos, né? O tempo que eu tiver de contribuição federal, estadual ou municipal conta-se para minha aposentadoria como militar. Digamos que antes de ser militar eu era servidor público civil do município. A minha contribuição lá vai valer para minha aposentadoria militar aqui. O artigo 142, parágrafos 2º e 3º da Constituição traz outras regras importantes sobre os militares. É justamente aqui que a gente verifica aquela influência que eu fiz o desenho aqui, ó. Falei, o artigo 142 tem informações que são aplicadas no 42, né? Então, olha só. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Isso aqui é extremamente importante, porque é uma das pouquíssimas exceções em que a Constituição não autoriza o uso, o manuseio da ação de habeas corpus. O habeas corpus não cabe em caso de punição militar, seja ela estadual, seja ela federal. Vamos fazer um lembretezinho aqui, porque é bem importante isso e cai muito em prova. Quando não cai questionando os militares especificamente, cai lá no artigo 5º. Então eu tenho o HC. O HC, ele é para garantir a liberdade de ir e vir. Ok? Garantir para quem essa liberdade de ir e vir? Do indivíduo. Para garantir a liberdade de ir e vir do indivíduo. Acontece que o HC não se aplica em punições militares. Ó, vamos lá voltar para você ver, tá? Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Belezinha? Então eu não aplico o HC para essas punições militares. Pô, cabeça, mas está falando administrativas militares. Tudo bem. Administrativas militares. Vamos acrescentar que não se aplica as punições administrativas às punições militares de caráter administrativo. Por que administrativo? Porque eu tenho prisão administrativa na estrutura militar. A prisão aqui não decorre apenas de ordem judicial, de ordem administrativa também. E aí não cabe HC, tá? Mas tem uma exceção. Cabe HC quanto ao devido processo legal que realizou a punição militar, tá? Então, o HC é para garantir a liberdade de ir e vir de qualquer indivíduo, não se aplica nas punições militares administrativas, mas eu posso pegar o processo administrativo de punição disciplinar, se houver alguma violação do devido processo legal, aí eu posso impetrar o HC. Mas eu não vou impetrar o HC contra o mérito da punição militar, eu vou impetrar o HC no que diz respeito ao procedimento da justiça militar, ou melhor, o procedimento do conselho militar deles lá, que vai rolar o processo administrativo. Então eu vou questionar no HC alguma violação de liberdade porque houve um descuido da formalidade, do devido processo legal. Não vou questionar o mérito da punição, eu questiono a parte processual. São coisas diferentes, são coisas distintas, né? Então tem que ficar muito esperto com isso, porque muita gente boa esquece que o HC não cabe para as punições militares de caráter administrativo, tá?
Vamos ver outras regras dos militares federais aplicadas aos militares estaduais. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes serão conferidas pelo presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva e os reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso de uniformes das Forças Armadas. Isso é muito interessante na estrutura militar, é que mesmo após o militar sair da atividade militar, ele continua tendo direito ao tratamento pelo posto que ele ocupava, as fardas, enfim. Ele pode se apresentar como militar, mas ele era tenente-coronel, tudo bem, não tem problema nenhum, ele tá fora da ativa, então ele é um cidadão comum. Não, ele continua sendo tenente-coronel. Interessante isso, né? E ele guarda todas as prerrogativas inerentes a esse cargo mesmo após o final das suas atividades. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, letra C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um militar que ele vai tomar posse em outro cargo público. Qual é a regra? Ele passa para a reserva. Ele está fora da atividade militar. Ele passa para a reserva, tá bom? Mas o que é esse 37, inciso 16, letra C? Acumulação de cargos da área da saúde. Acumulação de cargos da área de saúde. É a possibilidade que nós temos aqui de um servidor público acumular 2 cargos públicos da área de saúde. Então eu posso ser militar, médico da estrutura militar, né? Sou médico militar e também fiz concurso e agora eu sou médico do município de Cuiabá. Perfeitamente possível. Eu sou médico vinculado à estrutura militar estadual ou federal e também sou médico vinculado à estrutura civil do município. Tem algum problema nisso? Nenhum. Essa é a única hipótese na área de saúde permitida. Uai, por que não permitiu de professor, técnico professor? Por uma razão simples, né? As atividades militares, elas têm uma preocupação muito grande com o desenvolvimento de políticas públicas vinculadas à saúde. Eles têm uma preocupação enorme em levar a saúde para locais distantes dos grandes centros, onde não há oferta. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto do digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.